Olá! Por que ocorre faiscamento em máquinas de corrente contínua e como solucioná-lo? Bora para a aula! Vamos ao perfil frontal desta máquina. Faiscamento em máquinas de corrente contínua ou reação de armadura pode ocorrer na máquina operando como motor ou como gerador. Para simplificar a nossa análise, vou supor essa máquina operando como gerador de corrente contínua com excitação independente. Então, vamos lá. Aplicamos tensão contínua na bobina de campo CD, vai circular corrente contínua. Da regra da mão direita, vai induzir o campo magnético principal da máquina. Acionamos a máquina com velocidade constante e da regra da mão direita, vamos ter uma tensão induzida na escova A com polo positivo e na escova B com polo negativo. Ao conectar carga, vai sair corrente do polo positivo da escova A e vai retornar pelo polo negativo da escova B. Temos então a nossa tensão terminal da máquina. Mas vamos analisar cuidadosamente o que ocorre com o campo principal da máquina ao conectarmos carga elétrica. Vamos lá, suponha então o campo induzido pela bobina de campo da máquina desta forma. Vamos acionar a máquina com velocidade constante. Observe o instante de tempo do rotor destacado nesse ponto. Veja, a escova A está fazendo curto-circuito com dois segmentos de anéis coletores diferentes. A escova B está fazendo curto-circuito com dois segmentos de anéis coletores também diferentes. Vamos supor que a máquina está sendo acionada com velocidade constante. Neste momento, vou destacar primeiro a espira roxa. Veja, o início da espira roxa é no segmento roxo, dá a volta lá atrás pelo rotor e retorna, terminando aqui no segmento de comutador verde, que está conectado na escova B. Da regra da mão direita, velocidade para baixo, indicador para baixo, dedo médio para a direita, dedão saindo da tela. Na escova A, vai ser induzido na tensão com polo positivo. Na escova B, dedo indicador para cima, dedo médio para a direita, dedão entrando para dentro da tela. Vai ser induzido uma tensão com polo negativo. Vamos analisar agora a espira laranja. Veja, o início da espira laranja está conectado na escova B, dá a volta lá atrás e termina no segmento azul do comutador. Na escova B, velocidade para cima, indicador para cima, dedo médio para a direita, dedão entrando para dentro da tela, polo negativo. Do lado direito, na escova A, indicador para baixo, dedo médio para a direita, dedão saindo da tela, polo positivo. A escova A recebe polaridade positiva e a escova B recebe polaridade negativa da espira roxa e da espira laranja. Mas veja que o ponto principal dessa análise é justamente nas espiras azul e verde. Observe, a escova A está pegando o início da espira azul, segmento azul do comutador, dá a volta lá atrás e o final da espira azul é o segmento roxo do comutador. Veja, a escova A faz um curto-circuito entre o início e o fim da espira azul. O mesmo ocorre na escova B, que faz um curto-circuito entre o início da espira verde, começa no segmento verde, dá a volta lá atrás e termina no segmento laranja. Mas nesse instante de tempo, vamos pegar aqui o condutor da espira azul, aqui em cima da tela. Observe, a velocidade
tangencial está apontando para a direita. O campo está alinhado com a velocidade tangencial. Então, da regra da mão direita, a tensão induzida na espira azul, neste momento, é 0 volts. O mesmo ocorre aqui na parte de baixo. A tensão induzida na espira azul vai ser 0 volts, porque o campo está alinhado com a velocidade. E da mesma forma, na espira verde, teremos a tensão induzida 0 volts e na parte de baixo, tensão induzida 0 volts. Observe, sem carga circulando na minha máquina, exatamente no instante em que a escova A faz curto-circuito com dois segmentos de anéis coletores diferentes, a tensão induzida na espira é 0. Não tenho nenhum problema. O mesmo ocorre com a escova B. Ela faz curto-circuito entre o início e o fim dos segmentos de uma mesma espira, mas a tensão induzida nela, neste caso a espira verde, é 0. Não tenho problema nenhum. Mas se eu conectar uma carga, veja o que vai ocorrer. A escova A está com polaridade positiva, devido às espiras roxa e laranja. Então vai sair uma corrente. A escova B está com polaridade negativa, das espiras roxa e laranja. Então vai entrar uma corrente. Vou destacar isso. Então aqui teríamos as correntes saindo da escova A e entrando pela escova B. Ora, se eu tenho corrente circulando pela armadura da máquina, a armadura é um enrolamento de armadura que está no rotor da máquina. Esta corrente vai produzir o campo. Da regra da mão direita, este campo será induzido com o seguinte sentido. Veja, em vermelho, destaco o campo devido apenas à corrente que circula no enrolamento do rotor da máquina, do lado da escova A e aqui do lado da escova B. E este campo em vermelho, que chamamos de campo de reação de armadura, após conectar carga elétrica, que vai ser induzido então este campo. Então, se eu colocar aqui o campo principal da máquina, veja, vou pegar a parte inferior esquerda da tela. Esse campo amarelo principal vai encontrar o campo de reação de armadura na mesma polaridade. Então ele vai desviar. E observe, a parte superior esquerda aqui da tela, este campo de reação de armadura vai atrair este campo principal. Então o campo principal ele vai ser desviado, seguindo para a parte superior do rotor aqui da máquina. Ao chegar no centro do rotor, observe, eu tenho o campo de reação de armadura na mesma polaridade do campo principal. Então o campo principal vai desviar deste campo de reação de armadura e vai ser atraído nessa parte inferior do campo de reação de armadura. Qual que seria o resultado, o campo resultante nessa situação? Veja, em azul destaquei o campo resultante do campo principal com o campo de reação de armadura. Observe, primeira situação a se destacar. Tenho duas regiões de enfraquecimento de campo da máquina. Eu enfraqueço o fluxo principal da máquina. Enfraquecer o fluxo principal da máquina, eu vou reduzir a tensão de saída da máquina. Um outro detalhe importante, observe, na escova A e na escova B, ainda estarão sendo induzidas tensões na escova A com polo positivo e na escova B com polo negativo. Observe que o campo resultante ainda atravessa os condutores. Só tem uma diferença. Nesse momento, a velocidade tangencial não está fazendo mais 90 graus com o campo. Tem uma inclinação desse campo. Então, a tensão induzida com polaridade positiva na escova A terá um módulo menor. E também ocorrerá aqui na
escova B terá um módulo de tensão induzida menor. Mas qual que é o ponto principal aqui a se destacar nesta máquina? Observe aqui, ó, a parte superior, a espira azul e a espira verde. Qual que é o sentido da velocidade tangencial? Desta forma. Olha qual que é o caminho do campo agora. Veja, agora eu tenho um ângulo entre o campo resultante com a velocidade tangencial. Antes estava alinhado. E aí o que ocorre? Vamos pegar aqui a espira azul, da regra da mão direita. Velocidade para a direita, campo para baixo, dedão entrando para dentro da tela. Vai ser induzida uma tensão com polaridade negativa. Olhe a parte de baixo, velocidade para a esquerda, campo para baixo, dedão saindo da tela. Vai ser induzida na espira azul uma tensão, então, com polo positivo. Observe o detalhe, a escova A passa a fazer curto-circuito na espira azul, porém, essa espira azul está com tensão induzida. E a escova B? O mesmo caso. Teremos, então, a espira verde, velocidade para a direita, campo para baixo, dedão entrando para dentro da tela, polaridade negativa. Na parte de baixo da espira verde, velocidade para a esquerda, campo para baixo, vai ser induzida uma tensão com polo positivo. E a escova B faz um curto-circuito na espira verde quando eu tenho uma tensão induzida. Curto-circuito em tensão induzida, eu vou ter então o faiscamento. A todo momento em que as escovas fizerem curto-circuito entre segmentos de anéis coletores diferentes, vai haver faiscamento. O que podemos fazer para resolver é retirar este problema aqui de cima e aqui de baixo, tentando reorganizar o campo no interior desta máquina. Como faríamos isso? Observe, vou destacar essa parte superior. Então, o que temos aqui? Velocidade tangencial e o campo para baixo. Este campo tem duas componentes, uma vertical para baixo e a outra alinhada com a nossa velocidade. Se eu zerar este campo para baixo, supondo acrescentar um campo para cima de forma que eu zere essa componente para baixo, a resultante do nosso campo ficará alinhado com a nossa velocidade. E é exatamente isso que faço, porque neste momento a tensão induzida na espira azul ou na espira verde vai ser zero. E aí, qual ficaria o resultado final do campo resultante no interior da máquina? Observe, eu vou corrigir na parte superior e vou corrigir aqui na parte inferior. E aí o nosso campo vai ficar alinhado com a nossa velocidade. Mas como podemos fazer isso? É acrescentando o que chamamos de interpolos. Veja, destaquei aqui a componente vertical do campo resultante da máquina. Preciso colocar uma componente para cima, para zerar essa componente vertical. Eu posso fazer isso acrescentando o interpolo, que é uma bobina menor, apenas para zerar aquele momento de comutação entre dois segmentos de anéis coletores diferentes que passam pelo curto-circuito. Então, o que eu faço aqui? Circular uma corrente da regra da mão direita de forma que induza um campo para cima. Verifique aí, da regra da mão direita, circulando corrente nesse sentido, vou ter este campo para cima, que vai zerar com o campo de baixo. Mas temos que destacar um ponto. Esta corrente, ela tem que ser a mesma corrente que circula na armadura da máquina. Por quê? Quanto maior a corrente na armadura da máquina, maior a reação de armadura. Quanto menor a corrente, menor a reação de armadura. Preciso, então, colocar essa bobina em série
com a bobina de armadura da máquina. Como ficaria isso? Vamos lá, suponha que a carga seja conectada entre a escova A e este terminal que chamamos de H, e que tem uma corrente entrando no terminal H neste ponto aqui. A corrente vai circular, vai produzir um campo para cima, que vai se opor àquele campo resultante de reação de armadura para baixo. Essa corrente vai circular, vai dar a volta lá por trás, entra na escova B, dá a volta lá por trás e sai da escova A. Ou seja, a mesma corrente que passa pelo interpolo passa pelo enrolamento de armadura da máquina, corrigindo assim a reação de armadura. Observe que nesta máquina o terminal G está em contato direto com o terminal B. Caso eu conecte a carga entre os terminais A e H, a corrente vai passar pelo interpolo. Caso eu conecte a carga entre os terminais A e B, veja que o interpolo fica em aberto e aí a máquina vai sofrer com a reação de armadura. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos!